Paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre verde. Meus queridos amados irmãos e irmãs, hoje 2 de abril de 2022. E a grande janela do céu de hoje é São Francisco de Paula, amigo de Francisco de Assis, desde criança. Vamos ao relato da sua patologia. Nasceu em Paula, hoje província de Consensa, em 27 de março de 1416, acometido por um abscesso maligno no olho, maligno no olho esquerdo. Seus pais o confiaram à intercessão de São Francisco de Assis. Em caso de cura, a criança usaria por um ano inteiro o hábito franciscano. Foi o que aconteceu. Perfeitamente curado, cumpriu o voto, entrando para o convento de São Marcos, Argentano, em Consensa. Com a idade de 15 anos, ali ele manifestou imediatamente fortes dons de piedade e inclinação à oração. O ato, ao término da sua permanência no convento, fez uma verdadeira peregrinação com seus pais em busca de uma vida religiosa mais apropriada para si. Esteve em Assis, Monte Cassino, Roma, Loreto, em Monteluco e em Roma. Perturbado pelas pompas da corte papal, comentou: Nosso Senhor não era assim. Esse foi o primeiro início do seu espírito reformador. Retornando a Paula, iniciou um período de vida eremítica em um lugar inacessível. Das propriedades da família, aos poucos, outros cada vez mais numerosos se uniram à sua experiência, reconhecendo como guia espiritual. Com seus pais construiu uma capela, 3 dormitórios. Em 1452 conseguiu a aprovação diocesana e a permissão para instruir um oratório, um mosteiro e uma igreja. Os próprios nobres da cidade de Paula, entusiasmados pela experiência de Francisco, construíram como simples operários para a conclusão das obras. A fama da santidade de Francisco espalhou-se rapidamente e em 1467 o Papa Paulo II enviou a Paula um emissário para saber notícias do eremita. Depois de apresentar uma relação positiva sobre o mosteiro, o próprio legado pontifício decidiu aderir à comunidade. Em 17 de maio de 1474, o Papa Sixto IV reconheceu oficialmente a nova ordem, que recebeu o nome de Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. O reconhecimento da regra, com o nome atual da Ordem dos Mínimos, ocorreu com o Papa Alexandre VI. Nessa nova ordem, acrescentou aos 3 votos oficiais da Igreja, enquanto o voto que seria do jejum quaresmal, da quarta-feira de cinzas até o sábado santo. Deveria comer somente peixes, pães, verduras e água. Voto perpétuo de abstinência de carne vermelha. Amado e procurado como guia espiritual, Francisco também era considerado a única autoridade capaz de se opor aos absurdos da corte aragonesa, o reino de Nápoles, colocando-se
ao lado dos pobres. Sobre eles narra-se alguns fatos prodigiosos a ele atribuídos, e em 1464, ano de grave escassez, alguns operários se dirigiram à planície de Terra Nova para encontrar trabalho no território de Galatro, Régio Calábria. Depararam-se com São Francisco, que ia para a Cilícia, a quem pediram um pouco de pão, porque estavam famintos e nada tinham para comer. Então Francisco lhes disse: mostre-me seus alforjes, porque dentro há pão. E assim foi. Em seus pobres bornais, os operários encontraram pão branquíssimo, fresquinho e quentinho. Quanto mais eles comiam, mais aumentavam os pães. Segundo outra narração, um barqueiro recusou-se transportar Francisco e seus companheiros para a Cilícia. Então o santo estendeu sua túnica sobre o mar, e assim puderam se atravessar o estreito. Outro carisma atribuído ao santo eremita foi uma profecia. Ele previu que a cidade de Otranto cairia nas mãos dos turcos, e em 1480, mas depois seria novamente conquistada pelo rei de Nápoles. Francisco permaneceu 25 anos além dos Alpes, trabalhando na terra como camponês, mas sua fama aumentava sempre mais como reformador e penitente. Com a congregação de alguns beneditinos e franciscanos, a congregação mudou sua vida de eremita para de cenobita. Tal reviravolta levou a fundação a contar com a ordem terceira secular e depois com as monjas. As respectivas regras foram aprovadas definitivamente por Júlio II em 28 de julho de 1506. Francisco de Paula morreu em Tours em 2 de abril de 1507. Sua fama difundiu-se logo pela Europa, por meio de três ramos da família dos mínimos, frades, monjas e terceiros. Foi canonizado em 1º de maio de 1519, apenas 12 anos após a sua morte, durante o pontificado do Papa Leão X, do qual ele havia previsto sua eleição para o trono papal quando ainda era criança. Além de padroeiro da cidade de Pelotas, foi erigida a sua centedral com o patrocínio do santo. O lugar é riquíssimo em pinturas compostas por artistas italianos. Oração. Ó glorioso São Francisco de Paula, que tanto vos aprofundastes na humildade, alicerce e todas as virtudes, alcançado por meio de uma grande prodígios juntos de Deus, tal ponto de jamais lhes perder graça alguma e ser desapontado. Aqui venho aos vossos pés para suplicar-vos. Extinga no meu coração todo afeto de soberba, de vaidade, e em seu lugar floresça os preciosos frutos de humildade. Assim seja. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, o relato é muito grande. Já estamos com 10 minutos do relato do Santo do Dia. Continua o relato, você querendo acompanhar no site da Canção Nova, o Santo do Dia. É muito grande o relato, é mais de 15 minutos só de relato, falando dessa grande janela do céu. Aqui atrás, rezando o rosário às madrugadas com o Frei Gilson. Acompanhe você também todas as madrugadas,
às 4 da manhã nessa quaresma. Já estamos com 1 mês e 3 dias de quaresma, acordando às 4 horas da madrugada, rezando pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo, como pede o Santo Padre o Papa Francisco. Rezemos pela paz, reze pela paz em sua casa, pela sua conversão. Rezemos juntos. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 filhos da igreja unidos em oração, ali estou eu. Pela intercessão dessa grande janela do céu, as bênçãos do Cristo Rei e da Mãe Rainha, desçam sempre sobre você, sobre a sua casa. Só você também que é inscrito nesse canal. Se inscreva, compartilhe. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.